Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo de mais um conjunto numérico. Agora nós vamos começar o estudo do conjunto dos números racionais, ok? Bom, a princípio não tem muita novidade, tá? Nesse início a gente vai ver que o conjunto dos números racionais ele praticamente engloba, não é, tudo que a gente viu até agora, tá? Vejamos. Olha só, esse conjunto dos números racionais ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador inteiro e denominador inteiro diferente de zero, ok? Então, você vê que aqui, né, as frações são importantes, tá? Mas a gente vai ver com detalhes isso. Vejamos. Então, o conjunto dos números racionais, né, se vocês se lembram, né, quando a gente fala de racional, né, essa palavra, né, ela vem de razão, né? E quando a gente estava fazendo razão, trabalhando com frações, por exemplo, né, ou com divisões, nós tínhamos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, tá? Então, interessa para a gente o quociente aqui, ok? Então, com origem, né, nessa palavra, ou motivado pela palavra quociente, né, o conjunto dos números racionais é denotado com a letra Q. Okay? Então você faz uma letra Q um pouco diferente para denotar o conjunto dos números racionais. Tá bom? E esse conjunto ele é formado, né, do que a gente chama de X. Né? Um X representa um número qualquer, tá bom? É uma letra que pode representar um número qualquer. E esse X ele é uma fração. Eu falei, né, é o conjunto formado por frações. Tá? Então você tem o x, ele é uma fração, é um quociente de p sobre q. Quem é p, quem é q? Nossa, está confuso isso? Não, calma, é simples, olha. Você tem p e q. P e q são números, tá? Números inteiros, tá bom? Então você tem o p pertence ao conjunto dos números inteiros, lembra dos inteiros? Positivos, zero e negativos, né? Então você tem o p, pode ser um número inteiro, tá bom? Então aqui em cima, né, no numerador, você pode ter qualquer número inteiro, tá bom? Um número positivo, o zero, né? E um número negativo, tá bom? E o Q, ele está no denominador, tá? E observa aqui, ó, Q pertence a Z asterisco, tá? Esse símbolo significa o conjunto dos números inteiros quando eu excluo o número zero. Por que isso? Porque ele não está no denominador. E a gente já sabe, né, que uma fração pode ser vista como sendo uma divisão. Né? E, bom, faz sentido eu dividir por zero? Não, né? Então é por isso que, né, que a gente coloca que o Q é um número inteiro que é diferente de zero. Tá bom? Então, em resumo, o conjunto dos números racionais é formado por números que podem ser escritos na forma de fração, onde o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro, só que diferente de zero. Ok? Só isso. Vejamos alguns exemplos de elementos desse conjunto. Tá? Nesse início, nós vamos explorar um pouco, né, apresentar alguns exemplos de elementos desse conjunto. Na sequência, né, ainda nessa aula, eu vou, né, mostrar para vocês a relação do conjunto dos números racionais com os outros dois conjuntos, né, naturais e inteiros, que a gente já estudou, né, no nosso curso, e também, né, apresentar um pouquinho, né, da representação, né, do conjunto dos racionais na reta numerada, tá, que a gente pode fazer essa interpretação também, tá bom? Mas, por enquanto, vejamos alguns elementos desse conjunto, ok? Então, veja, por exemplo, eu posso pegar o número 5, né? O número 5 é um número racional. Por quê? Porque eu posso ver, enxergar esse número 5 como sendo um quociente, uma fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros. Tá? E o denominador é diferente de zero. Ou seja, 5 é igual a 5 dividido por 1, né? Ou 5 sobre 1 em forma de fração. Ou seja, o número 5 é um número racional. Okay? Então aí você percebe, poxa, todo número é positivo, né? É um número racional, concorda? Ou seja, todo número natural, por exemplo, né, é um número racional. Né? O zero, né? O zero pode ser escrito como 0 sobre 1, por exemplo.
Então, ele é um número racional. Tá? O 100, né, pode ser escrito como sendo 1000 dividido por 10. Né? Então, também é um número racional. Okay? O menos 3. O menos 3 também pode ser visto como um número racional. Por quê? Porque o menos 3 eu consigo escrevê-lo, por exemplo, como menos 6 dividido por 2. Né? 6 dividido por 2 é 3. Né? Negativo dividido por positivo é negativo. Tá bom? Então, veja, eu tenho aqui, então, né, eu consigo observar que todo número negativo também é um número racional, né, porque eu consigo fazer essa escrita. Tá? Então, observe. Outro exemplo. O 0,6, ou seja, um número decimal. Né? Lembra dos números decimais que nós já estudamos? Pois bem, o 0,6, ele representa 6 décimos. Lembra disso? Então, 6 décimos. Eu já tenho a fração. Acabou. Né? Então, uma representação do número 0,6 em forma de fração é o número 6 décimos. Ou seja, 0,6, um número decimal, também é um número racional. Tá? E aqui eu tenho outra representação desse número 0,6. Né? Eu trabalho com simplificação aqui. Né? Eu divido por 2, dá 3, eu divido por 2, dá 5. Né? Então, eu tenho duas frações que representam esse número 0,6. Ou seja, o número 0,6 é um número racional também. Tá? Outro número, mais 2, né? Um número positivo. 2, eu posso vê-lo como sendo 10 dividido por 5, 4 dividido por 2, 20 dividido por 10, 100 dividido por 50, é o que você quiser. Né? Qualquer divisão cujo resultado seja 2, né? Você tem uma fração que representa o número 2, ou seja, ele é um número inteiro. Ó, e também, né, racional. Okay? Eu posso ter também, né, o que nós vimos anteriormente, que são os chamados números mistos. Não é? O que são os números mistos? Os números mistos são aqueles, né, que são constituídos de uma parte inteira e de uma parte fracionária. Tá? Então aqui eu coloquei o exemplo 1 inteiro e 3 quartos. Se vocês se lembram de quando eu expliquei para vocês, né, um resumo sobre os números mistos, nós vimos que essa notação diz para a gente que eu tenho 1 inteiro mais 3 quartos, ou seja, isso é a mesma coisa de escrever 1 mais 3 quartos. Tá? Mas eu consigo colocar tudo isso em uma única fração. Né? Basta eu observar qual é o denominador aqui, ó, que é 4. Né? Então, se eu tenho 1 inteiro, eu posso enxergar esse 1 inteiro como sendo 4 quartos. Concorda? Então, eu tenho 4 quartos mais 3 quartos. Bom, eu sei somar frações. Né? Então, 4 mais 3, 7 quartos. Ou seja, um número misto pode ser representado na forma de fração. Tá? Então, aí você observa que número misto também é um número racional. Então, está percebendo que quão grande é esse conjunto? A quantidade de elementos que ele possui? Né? Mas a gente vai ver que ainda tem conjuntos, digamos, maiores ainda. Tá? Aguenta aí. Vamos devagar. Né? Eu tenho aqui outro exemplo. Um número decimal aqui também, negativo. Né? Nós vimos o 0,6, mas eu posso pegar um decimal negativo também. Né? Menos 45,7. Se vocês se lembram, né, eu posso enxergar esse número, né, como sendo menos, né, 45 inteiros e 7 décimos. Né, também. Ou ainda, né, eu tenho aqui um número depois da vírgula. Né, eu posso escrevê-lo na forma de fração. Né? Dividindo por 10. Né? Lembra que a divisão por 10 você anda com a vírgula para a esquerda, né? Ou seja, você tem menos 45,7. Esse número pode ser representado por essa fração, ou seja, é um número racional também. Tá? Outro exemplo, né? 35,33. Eu tenho dois números depois da vírgula. Eu divido então por 100. Eu escrevo esse número sem vírgula e volto duas casas, ou seja, eu divido por 100. Então, vejam que eu tenho números positivos, são números racionais. Números negativos são números racionais. Números mistos, né, são números racionais. Né? Números decimais são números racionais. O número 0 é um número racional. Né? Eu quero um conjunto formado por frações. Bom, se ele é um conjunto formado por frações, então, o que eu posso falar?
Toda fração é um número racional também, tá certo? Porque é um conjunto formado por frações, então toda fração, né, nessas condições, né, quociente de números inteiros, é um número racional também. Se eu posso ter, por exemplo, menos 1/2, né, uma fração imediato, é um número racional. Mas se a gente observar esse número racional, né, 1 dividido por 2, 1/2, ou o famoso 0,5, né, no caso aqui menos 0,5, né, porque tem um sinal de menos aqui, né, nós temos, né, o que nós vimos anteriormente e chamamos de decimal exato. Tá? Ou seja, você tem os decimais exatos, né? A representação decimal é finita, lembra? Aqui você tem 0,5, aqui, por exemplo, 35,33, né? A parte decimal é finita. Mas a gente pode ter também aqueles números que são quocientes, ou seja, resultados de divisão, né? Que não são finitos, que possuem a parte decimal infinita, né? Porém, que se repete. Né? Que é o caso, por exemplo, eu posso considerar o número 2/3. Né? Esse número, né, quando eu faço a divisão de 2 por 3, eu não consigo. Né? Eu coloco 0, vírgula, aí eu adiciono 0 aqui, ó, 20. 20 dividido por 3 é 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. Eu adiciono 0, divido novamente. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Né? 20 menos 18, 2. Observe que esse processo continua. Né? Eu vou adicionando 0, coloco 6. Adiciono 0, coloco 6. Né? Isso continua infinitamente, tá bom? Então, aqui nesse caso, a gente encontra a chamada de dízima periódica, né? Você tem um período, ou seja, o elemento que se repete, no caso aqui é 6. Né? Então, eu simplesmente escrevo 0,6, né? E coloco uma barrinha em cima do 6, que representa o período, né? Aquele elemento que se repete. Tudo bem? Então, gente, observe o seguinte, olha, nós temos, então, todos esses tipos de números que eu comentei anteriormente, inteiros, naturais, frações, decimais, né, que podem ser exatos ou dízimas periódicas, números mistos, tudo isso são, exemplos de números racionais, ok? Então, veja que existem muitos números racionais, tá? Esses foram, né, alguns exemplos de números racionais, mas uma coisa que eu coloquei aqui, uma observação importante, que vale a pena a gente mencionar, é que nem todo número, né, você pode escrever um número, né, você consegue escrever um número, né, ou pelo menos representar, né, alguma parte dele, ou denotar esse número de alguma forma, tá, dar uma representação para ele, e esse número não é número racional. Tá? Então, ou seja, existem números, né, a gente vai estudar um pouquinho mais adiante, que não são números racionais. Tá bom? Então aqui eu coloco, né, as raízes quadradas não exatas de números naturais não são números racionais. Né? Por exemplo, eu pego raiz quadrada de 2. 2 é um número natural. Essa raiz quadrada, né, ela representa um número que a gente chama de irracional, tá? Mas isso é depois, ok? Então, tudo bem? O que a gente fez até agora, né, naturais, inteiros, né, as frações, os decimais, né, os mistos, os decimais exatos, as dízimas periódicas, todos esses elementos são elementos do conjunto dos números racionais. Tá? Mas nem todo número, né, pense em um número aleatoriamente, esse número, né, tem grande chance de não ser um número racional. Tá bom? Então, tá claro? Então essa foi uma breve introdução, né, ao conjunto, né, e alguns elementos desse conjunto, que é o chamado conjunto dos números racionais. Lembrando que essa palavra vem de razão, né? E quando a gente fala de razões, aí nós temos os quocientes, né? Que são os resultados das divisões. Tá? Então, por isso que nós chamamos esse conjunto com a letra Q, tá bom? Então, na sequência, eu vou falar com vocês, né, um desenho que representa, um diagrama, né, que representa a relação entre esse conjunto e os conjuntos, né, que a gente estudou anteriormente. E nós também veremos um pouco, né, sobre a representação, né, desse conjunto na reta numerada.
Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa aula, falando um pouquinho sobre a relação entre os conjuntos dos naturais, inteiros e racionais, né? O que a gente já viu nas nossas últimas aulas. Bom, nós sabemos que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, formado pela sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, e continua, ok? Ou ainda, né, a gente pode colocar o sinal de mais, né? Lembrando que o 0 não tem sinal. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, né? Continua. Tudo bem? Então esse foi o conjunto dos números naturais, né, que nós já estudamos, né? Depois nós vimos o conjunto dos números inteiros, que essencialmente nós pegamos o conjunto dos números naturais e adicionamos os números negativos, né? E hoje, né, eu estou apresentando para vocês o conjunto dos números racionais, que é o conjunto das frações, né, com o numerador inteiro, denominador inteiro não nulo, ok? Então nós temos esses três conjuntos aqui. Eu acredito que vocês já saibam, né, a resposta, mas se eu perguntar para vocês como que eu consigo relacionar esses três conjuntos? Bom, vocês podem pensar um pouco na evolução do nosso estudo. Nós começamos com os naturais, depois nós meio que adicionamos números a esse conjunto, né? E agora nós pegamos um conjunto ainda maior, né? E que, num certo sentido, né, engloba os anteriores. E, de fato, né, nós temos uma representação em termos de diagrama, né, que nos diz, né, que, num certo sentido, o conjunto dos números naturais é o menorzinho, né, de todos, né? Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido propriamente, tá, no conjunto dos números inteiros. O que significa isso? Que eu consigo ver o conjunto dos números naturais como sendo um subconjunto do conjunto dos números inteiros, tá bom? E essa inclusão, como eu falei, é própria, no sentido de que existe um número inteiro que não é número natural, qualquer número negativo, por exemplo, né, que você pegar, é um número inteiro, mas não é natural. Tá? Pensa que aqui contém o zero e todos os positivos. Aqui você tem todos os negativos, né? Se você quiser pensar numa visão mais ilustrativa, assim, mais geométrica. E depois, eu estou apresentando hoje para vocês o conjunto dos números racionais, que contém os outros, né? Nós vimos que todo número natural é um número racional, todo número inteiro é um número racional também. Tá? Mas existem números racionais que não são naturais, muito menos inteiros, né? Por exemplo, os decimais, né? Qualquer número decimal, né, o 0,5, por exemplo, ele não é nem natural, nem inteiro, tá bom? Mas todos os outros, né, os naturais e os inteiros, são subconjuntos dos racionais, ou seja, eles estão contidos. Ou seja, esses dois conjuntos aqui, os naturais e os inteiros, estão contidos aqui dentro. Tá? Isso é bom ficar claro para vocês. Observe que a gente está fazendo uma extensão do conjunto dos números naturais, que a gente começou lá no início. Tá? Então veja, eu consigo fazer uma representação na reta numerada também, né, do conjunto dos números racionais. Nós fizemos isso no conjunto dos números naturais, depois nós trabalhamos, né, com o conjunto dos números inteiros, vimos aquelas noções de sucessor, antecessor também, né, e nós conseguimos fazer a representação dos racionais na reta numerada. Mas é bom a gente olhar isso com muita calma, né, por isso que eu estou falando bem devagar, para a gente acompanhar. Né. Eu aqui fiz um pedacinho da reta numerada, tá bom? Comecei no -2, veja que eu coloquei reticências, né, porque, como vocês sabem, a reta numerada é infinita, né, para os dois lados, tanto para os negativos quanto para os positivos, né? Então eu começo com reticências aqui, aí eu vou -2, -1, 0, 1, 2, reticências. Continuo. Tá? Eu defini o que eu chamo de origem, né, que é o ponto inicial, digamos assim, né, para onde eu vou marcar os positivos e os negativos. Eu defino uma unidade de medida, tá, que vai corresponder à distância entre esses pontos, tá? E com essa distância eu consigo fazer muita coisa, né? Eu
consigo calcular o módulo dos números, né, como a gente viu anteriormente, e eu consigo visualizar alguns dos pontos da reta numerada. Né? A gente consegue marcar na reta numerada alguns pontos do conjunto dos números racionais. Obviamente, não todos. Né? Eu trouxe aqui, por exemplo, né, alguns desses números. Tá? Então, vamos pensar com muita calma. Nós vimos que todos aqueles exemplos, né, que eu apresentei para vocês anteriormente são exemplos de números racionais. Né? Nós tínhamos números naturais, números inteiros, frações, decimais, dízimas periódicas, números mistos. Né? Tudo que a gente estudou pode ser visto como sendo um número racional. Né? Então, vocês observam que existem muitos números racionais. Né? E de fato, são muitos. Tá? Mas como eu falei, nem todo número é um número racional. Tá? Eu consigo marcar pontos do conjunto dos números racionais na reta numerada, mas nem todo ponto da reta numerada é um elemento do conjunto dos números racionais. Okay? Então vejamos aqui, por exemplo. Considere o intervalo aqui, ó, entre 1 e 2. Vamos só pensar nesse intervalo, para vocês verem o quão grande é esse conjunto. Olha só, pensando nesse intervalo, entre 1 e 2. 1 e 2 são números racionais, que estão aqui dentro. Né? Basta você pegar o denominador igual a 1, né, que você vê que todo número inteiro, né, é um número racional. Tá bom? Então, vejamos, naquele intervalo aqui, ó, só aqui dentro, nesse segmento de reta, tá? Eu posso pegar ali dentro, por exemplo, o 1,5. Né? É um número decimal, e a gente viu que o número decimal é um número racional, né, que eu consigo fazer uma representação desse número em termos de fração, né, por exemplo, 15 décimos, né, é uma fração, né, que representa esse número, 3 meios, né, que é 1,5. Né? Ou seja, esse número é um número racional que está aqui nesse intervalo. Okay? Eu pego outro número, por exemplo, 1,2. Né? Eu vou até marcando aqui para a gente acompanhar. Ó. 1,5, ele está exatamente na metade. Tá? Me perdoe, eu estou aqui sem regra. Tá? Então, 1,5 está mais ou menos aqui, na metade. Né? Entre 1 e 2. Eu tenho 1,2. 1,2 é menor do que 1,5. Lembra que a gente aprendeu a comparar números. Né? Então, eu tenho 1,2. 1,2 está entre 1 e 1,5. Então, ele está mais ou menos aqui. Né? Mais ou menos. Ok, então 1,2 está aqui. 1,1 também é racional. Está onde? Aqui. Meio. 1,05, né? Você pode ver como sendo a fração, né? 105 centésimos. Né? É uma fração. Então ele está aqui. Se eu pegar esse outro número, que é menor do que esse, também é racional. Está aqui também. Se eu pegar, eu posso ir diminuindo isso à medida que eu quiser. Eu posso pegar um número tão pequeno quanto eu queira, bem próximo de 1 aqui. Ou seja, de caneta eu não consigo marcar. Né? Você precisa de pegar um software, por exemplo, né? Um programa de computador. E aqui eu faço um parênteses, né? Eu recomendo para vocês o software GeoGebra, tá bom? Você tem acesso a ele online, né? Você consegue abrir lá pelo seu navegador de internet mesmo, tá? Você consegue abrir, inclusive, pelo celular. Pega esse programinha e vai ampliando para vocês verem. Né? Vocês pegam o intervalo 1, 2, por exemplo, e vocês vão ampliando isso. Vocês conseguem ver números muito pequenos que de lápis ou de caneta você nunca conseguiria marcar. Tá? Mas você consegue marcar utilizando o computador. Tá? Então, observe o seguinte, olha, e todos esses números que eu estou falando aqui, e muitos outros são racionais. Tá? Ou seja, e isso só nesse intervalinho aqui, ó, entre 1 e 2. Imagina em toda a reta. Muito doido, né? Realmente. É muito interessante. Isso
Se vocês entenderem isso, para mim está ótimo. Tá? Ou seja, tudo, né, que nós vimos, decimais, dízimas, frações, números veríssimos, tudo que eu falei anteriormente, são racionais, né? E vocês podem colocar isso como sendo pontos da reta. Né? Mas a questão são muitos pontos, né, que você consegue colocar na reta, são números racionais. Né? A gente diz, né, entre dois números racionais diferentes, né, como eu falei aqui, 1 e 2, né? Eu peguei um aqui no meio, depois eu peguei esses dois aqui, eu peguei outro no meio, depois eu peguei esses dois aqui, eu peguei outro no meio. Ou seja, sempre existe um outro número racional entre dois distintos que você pegar. Sempre. Por menor que seja o intervalinho, sempre tem outro ali dentro. Ah, professor, mas eu não enxergo. Mas tem. Mas eu não enxergo. Mas tem. Tá? Pega um programa de computador e vai ampliar lá que você vai enxergar. Tá? Você pode escrever o número 1,0000001. Você acha o menor do que ele ainda, que ainda está um pouquinho depois do número 1. Tá? Então, sim. Né? Entre dois números racionais, sempre você encontra um outro ali no meio. Tá? Isso, né, eu coloco aqui entre aspas, né, é o que a gente chama de propriedade da densidade dos números racionais, digamos, na reta enumerada. Tá? Coloquei aqui entre aspas porque isso, né, merece uma outra explicação, bem mais aprofundada, com muitos detalhes, mas não vem ao caso aqui. O que eu quero que vocês saibam é que, né, o conjunto dos números racionais, né, todos esses números, são muitos, como a gente viu, eu estou enfatizando muito isso, porque é muito importante, tá? Que vocês saibam, todos esses números eu consigo demarcá-los na reta. Por mais estranhos, né, que sejam esses números, né, e distintos, inclusive, eu consigo marcá-los nessa reta. Mas nem todo ponto dessa reta, tá? Como eu falei, por exemplo, do raiz de 2, né, anteriormente, ele é um ponto, né, que está nesse intervalo entre 1 e 2, ele é 1,41, alguma coisa, né, aproximadamente, mas ele não é um número racional, ele não está nesse conjunto. Ou seja, para eu completar a reta, né, ou seja, para eu ter todos os pontos da reta em correspondência com algum conjunto, isso aqui não é suficiente. Tá? Ou seja, isso eu consigo marcar na reta, mas nem todo ponto dela está aqui. Tá? Então, essa correspondência, tá, não é bionívoca, não é bijetora. Tá? Se você já estudou função, você sabe o que eu estou dizendo. Mas, enfim, o que é importante, resumo da aula, né, pelo menos dessa parte, é que eu quero que vocês saibam, os conjuntos, tá, são subconjuntos, naturais e inteiros são subconjuntos dos racionais, tudo que a gente viu até agora são racionais, tá bom? E todos os racionais podem ser marcados na reta numerada, tá bom? E nem todo ponto da reta numerada é um número racional. Então, até agora, isso é um resuminho de tudo isso que eu falei, tá bom? Só que eu quis enfatizar mais para vocês entenderem um pouco desse contexto, ok? Então, ainda, né, no finalzinho dessa aula, né, nós vamos falar um pouco, né, sobre algumas outras coisinhas, né, nessa parte introdutória que envolve o conjunto dos números racionais. Tá? Aguenta aí. Bom, pessoal, então agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas que envolvem o conjunto dos números racionais, né, que também são interessantes. Bom, assim como nós falamos, né, quando nós estudamos o conjunto dos números inteiros, nós podemos também aqui, nesse contexto, falar um pouquinho sobre módulo ou valor absoluto de um número racional. Tá? E o que seria isso? É a mesma coisa que nós vimos anteriormente. É a distância desse número até a origem. Então, por exemplo, se eu quero um número racional menos 3/5, né, qual é o módulo dele? Lembra que a gente representa com uma barrinha, né? Então, é 3/5, né? Eu simplesmente tiro o sinal de menos dele, se ele for negativo. E se ele for positivo, né, é esse próprio número. Então, a gente vê o seguinte, olha, se eu tenho esse número, veja que o zero está aqui, né? Eu marco 3/5 aqui, negativos, tá? Essa distância de menos 3/5 até a origem é o que a gente chama de módulo desse número, tá? Então, ou seja, essa distância é 3/5, tá bom? Agora, nós podemos falar também de oposto ou simétrico. O que é o oposto ou simétrico de um número racional? É a mesma coisa que nós falamos para o conjunto dos números inteiros. São os números que são simétricos, né, em relação à origem.
ou ainda que tem a mesma distância até a origem, o mesmo módulo, tá bom? Então, por exemplo, eu posso falar que o oposto de menos 2/5 é o 2/5, né? Mais 2/5, né? Eu não preciso nem escrever o sinal de mais aqui, tá certo? O oposto do mais 3,73, por exemplo, né, é o menos 3,73, né? É o que está do outro lado, da origem, ok? Agora, esse camarada aqui, ó, menos 0,3333, né? Veja que tem uma reticência aqui, uma dízima periódica, né? É o número 1/3, a fração 1/3. Essa fração, né, é negativa. Qual é o oposto dela? Aqui escrito na forma decimal, né? É esse número decimal aqui, ó, mais 0,33333, né? Ou seja, é o mais 1/3, ou seja, menos 1/3 é simétrico com mais 1/3, ok? Então são números simétricos ou opostos. Tá? E nós podemos também fazer a comparação de números racionais. Tá? Então, como que a gente faz? Da mesma forma que a gente fazia anteriormente, né? Quando nós estudamos os respectivos conjuntos. Para números naturais, bom, a gente vê qual é maior que o outro e pronto. Né? Por exemplo, 7 é maior do que 1. Né? Para números inteiros, você usa aquelas regrinhas que eu passei para vocês outro dia, na aula anterior. Né? Você compara os sinais, principalmente, né? O módulo, né? E você consegue verificar, né, algumas coisas. Por exemplo, menos 2 é menor do que menos 1. Né? Então, ou seja, o menos 1 é maior do que o menos 2, ele está mais próximo da origem. Né? Você pode pensar assim. Você pode comparar frações também. Né? Lembra dos critérios de comparação de frações, né, que a gente viu também nas nossas aulas. Né? E a comparação de decimal, né, que é uma das maneiras mais fáceis de você comparar números. Né? Basta você olhar. Né? Se a parte inteira é maior do que a outra parte inteira, por exemplo, 1,5 e 1,4. 1,5 é maior. Pronto. Né? 1,5 e 0,2. Bom, a parte inteira, né? Então já foi. Né? Um é maior do que o outro. Né? Mas se a parte inteira coincide, né? Você olha os decimais. Ó, 2, 2. 3, 3, coincidiu. 1, 0. Opa, aí já deu. 0,231 é maior do que 0,230. É só você fazer essa brincadeirinha aí. Visualmente você consegue dizer qual é maior do que o outro. Tá bom? Então, gente, é o seguinte. Né? Por hoje é isso, tá bom? Nessa aula nós fizemos, né, uma introdução, né, um pouco filosófica, vocês viram que eu falei mais, eu quis enfatizar bastante, né, o fato de que os naturais e os inteiros, né, são subconjuntos dos racionais, e nós vimos, né, também algumas outras coisinhas interessantes, né, a representação na reta, né, nós vimos a questão da densidade na reta, né, todo número racional pode ser marcado como um ponto da reta, mas nem todo ponto da reta é um número racional, isso vai ficar claro, tá, gente, para vocês nas próximas aulas, né, um pouquinho mais adiante. Tá bom? E esse é um ótimo momento, né, para vocês fazerem uma revisão. Tá? Rever, principalmente os números inteiros, né, naturais, frações, decimais, principalmente as questões que envolvem, né, o cálculo, né, envolvendo esses números, né, as operações, né, envolvendo esses números. Tá bom? Por que é importante? Né? Porque na próxima aula, tá, nós vamos falar sobre operações, né, envolvendo o conjunto dos números racionais. Então, é interessante que vocês, né, façam uma revisão, relembrem, né, como que a gente trabalha com esses conceitos, porque eles serão muito úteis, né, em particular na próxima aula. Porque, como a gente observa, né, que os racionais, né, ali dentro você encontra os naturais, os inteiros, as frações. Então, o que a gente falar de propriedade, né, da adição, por exemplo, né, a gente vai ver na próxima aula, né, vai utilizar aquilo que a gente já viu anteriormente, tá bom? Então, até a próxima aula. Bons estudos!